Olá pessoal, o meu nome é Carolina Laís Rodrigues dos Santos, eu sou acadêmica do curso de Letras na Universidade do Vale do Itajaí, a Univale, e na aula de hoje veremos um pouco sobre o gênero ficção científica e algumas características desse tipo de narrativa. O objetivo da aula de hoje é o de conhecer as características do gênero ficção científica e algumas obras do gênero. A finalidade dessa aula é a de servir como recurso para o desenvolvimento de conteúdos em mídias digitais, favorecendo o processo de ensino e aprendizagem junto às escolas municipais de Itajaí. Essa é uma aula que contém uma explicação sobre o gênero ficção científica, trazendo suas características principais e alguns exemplos de obras famosas desse gênero. A competência que será desenvolvida na aula de hoje é a de empregar, nas interações sociais, a variedade e o estilo de linguagem adequados à situação comunicativa, ao interlocutor e ao gênero do discurso ou gênero textual. A habilidade que será desenvolvida na aula de hoje é a de criar contos ou crônicas, em especial líricas, crônicas visuais, mini-contos, narrativas de aventura e de ficção científica, dentre outros, com temas próprios ao gênero, usando os conhecimentos sobre os constituintes estruturais e recursos expressivos típicos dos gêneros narrativos pretendidos e, no caso de produção em grupo, ferramentas de escrita colaborativa. A ficção científica é um subgênero da narrativa de ficção. Existem divergências com relação à sua origem, mas acredita-se que ela tenha aparecido primeiramente em 1818 na obra Frankenstein, da autora britânica Mary Shelley. Com relação às características das obras de ficção científica, pode-se dizer que a principal é o foco na relação entre a ficção e a ciência, daí vem o próprio nome ficção científica. Isso ocorre porque, no próprio enredo dessas obras, a ciência é muito à frente do seu tempo, ela extrapola os limites da realidade atual. Por exemplo, carros voadores, robôs com aparência humana que podem interagir em sociedade como os próprios humanos, são alguns exemplos clássicos que são encontrados em obras de ficção científica. Essas obras também se passam em ambientes futuristas, espaciais ou fictícios. Uma obra de ficção científica nunca vai se passar num ambiente que seja muito comum para nós. Ele pode até começar a história num ambiente comum, no ambiente atual, mas de alguma forma esse personagem vai ser transportado para alguma outra realidade, transportado para o futuro ou algo relacionado a isso, para que a ambientação seja muito diferente para nós, muito futurista, muito extravagante. Na ficção científica também é muito comum a existência de personagens não humanos. Por exemplo, robôs com uma inteligência muito avançada que se pareçam com humanos ou convivam em sociedade normalmente são personagens comuns a esse tipo de narrativa, assim como alienígenas ou animais com uma inteligência muito avançada que possam conversar e atuar de igual para igual com os próprios personagens humanos ou robôs da obra. Bom, apesar de ser uma ficção científica, é preciso que exista uma plausibilidade ou um suporte científico mínimo para o enredo. Por exemplo, se em algum lugar específico não existe gravidade, ou se aparece pela primeira vez um animal que tem uma inteligência equiparada à de um humano, é preciso que o autor explique por que isso acontece. Se ele não colocar essa explicação, pode ser que a história pareça muito absurda, muito Alice no País das Maravilhas, digamos. É essa plausibilidade, essa explicação, que diferencia uma narrativa de ficção científica de uma narrativa de fantasia.
pois na narrativa de ficção científica sempre é explicado por que as coisas ocorrem dessa maneira. Por isso, é muito importante ocorrer essa ligação entre o ficcional e a ciência, pois a ciência na narrativa não vai deixar que tudo fique muito absurdo, muito jogado. Sempre vai existir um embasamento científico para a ocorrência dessas coisas. Bom, existem muitas outras características além dessas que eu escolhi, mas eu foquei apenas nestas principais para que possamos ter uma noção melhor do que são de fato essas narrativas de ficção científica. Vejamos agora alguns exemplos de obras do gênero ficção científica que são muito famosos e é importante que vocês tenham essa bagagem cultural dessas obras e saibam pelo menos um pouquinho sobre elas. Nosso primeiro exemplo é a obra Frankenstein, de Mary Shelley, que foi escrita em 1818, e ela é uma obra de ficção científica pelos seguintes motivos. Na história, existe esse cientista que ele é capaz de criar vida a partir de corpos mortos, ou seja, ele utiliza de fato a ciência para criar vida. Ele não é nenhum mago ou bruxo e nem utiliza nenhum tipo de poder sobrenatural para isso. Então, existe essa questão da plausibilidade na história. Existe um embasamento científico dentro da obra para que isso aconteça. Além disso, a criatura, o monstro criado, que não se chama Frankenstein é o nome do cientista, a criatura não tem nome, ela é uma criatura não humana com inteligência equiparável à de um humano. Como já vimos, essa é uma característica muito marcante nas obras de ficção científica. Claro que na obra existem várias outras características que fazem com que essa história seja uma ficção científica, mas eu foquei apenas nessas principais para que a lista também não ficasse muito longa. Outra obra de ficção científica muito conhecida é o livro Viagem ao Centro da Terra, de Júlio Verne, escrito em 1864. A obra conta a história de um professor, seu sobrinho e um guia que iniciam uma viagem até o centro da Terra depois de o professor encontrar uma mensagem codificada de um explorador dizendo que é sim possível chegar até lá. As principais características da ficção científica que podem ser encontradas nessa obra são a ambientação fictícia, já que, apesar do centro da Terra existir, ele não é como é descrito na obra, cheio de plantas e animais. O centro da Terra que conhecemos é totalmente diferente disso. Além disso, a obra descreve uma fauna e flora fictícias, plantas e animais que não existem nem no nosso mundo que conhecemos e muito menos no centro da Terra de verdade. Porém, assim como na outra obra, existe uma grande plausibilidade em tudo aquilo que é falado. Não existe uma questão sobrenatural ou algo mágico. Tudo o que acontece tem uma explicação plausível e científica dentro da obra. Bom, vamos agora para o nosso terceiro e último exemplo de obra, o livro 1984, do autor George Orwell, que foi escrito em 1949. A obra fala sobre uma sociedade que vive no regime totalitário, onde as pessoas são controladas e vigiadas a todo momento, tanto nas ruas quanto dentro de suas casas, e todas elas têm que obedecer o chamado Grande Irmão, que é representado pelo partido, que é esse governo totalitário dentro da obra. Nesse regime, as pessoas não podem sequer se relacionar amorosamente e precisam obedecer ao Grande Irmão e ao partido a todo momento. Algumas características da ficção científica dentro da obra são a questão de existir um regime político e um local fictícios. A obra se passa num local chamado Oceânia, que não existe no mundo real, e também a sociedade passa por um regime totalitário em que quase todo o ambiente possui um aparelho chamado teletela, que é como se fosse uma televisão bidirecional em que quem está em casa olhando vê apenas propagandas. Porém,
o governo pode olhar por essas telas e ver o que as pessoas estão fazendo em suas casas. Esse tipo de regime político é realmente uma coisa muito futurista, muito ficcional e que não existe no nosso mundo de hoje. Porém, apesar de toda essa questão muito ficcional, assim como nas outras obras, existe uma plausibilidade dentro da história que traz uma explicação de por que as coisas ocorrem dessa maneira, como elas ocorrem, fazendo com que a história não seja absurda, não seja fantasiosa, trazendo essa questão da ficção científica e não de uma história de fantasia. Então, pessoal, a nossa aula de hoje fica por aqui. Aqui abaixo eu coloquei as referências que eu utilizei para montar a videoaula e eu espero que tenham gostado e conseguido compreender um pouco melhor sobre o que é uma narrativa de ficção científica, quais são suas características e alguns exemplos importantes para se ter uma bagagem sobre obras de ficção científica. Até a próxima!